Tô há 12 anos. Ah, 12 então anos já tem o traquejo, né? Já. Aonde que você já fez esse tipo de... Eu trabalhei em todos os biomas do Brasil. Ah, é? Minha tese de doutorado chama A Caça no Brasil. Então a ideia foi fazer um tratado histórico Sei. da caça, histórico e atual da caça, de 1500 a 2014 foi quando eu defendi. Então, para isso, a gente teve que rodar em todos os biomas. Mas eu também fiz consultoria em outros biomas, pesquisas em muitos biomas. Qual então, que é o mais complicado de... Amazônia, né? Complicado? Defina complicado. Não, complicado de trabalhar deve ser a Amazônia, com certeza. Vou te falar do fundo do coração sem o menor medo de errar. Caatinga. Caatinga? Que é onde eu tô. É Fixado ali no Ceará. É mesmo? Cara, é muito desafiador. Você está falando de um bioma que tem uma capacidade de suporte ecológico ali, né, de recurso bem reduzida, 520 anos de ocupação. A gente foi o primeiro interior a ser ocupado, então ele é muito modificado. E ele é rico. Todo mundo tem a ideia de uma caatinga pobre, né? Uhum. Fala caatinga, o povo pensa em solo seco, crânio de boi e um cacto. Né? A imagem que vem, né? É a imagem que vem. Essa imagem está completamente errada. Completamente errada. É um bioma muito rico. Mas para você revelar essa riqueza, você precisa de um esforço amostral, ou seja, de um esforço de campo muito grande, num ambiente que de fato é mais inóspito. Uhum. Né? A gente está falando de um lugar que eu não recomendo muito que você se perca. Na Amazônia, você até sobrevive uns bons dias. Ah, tá, porque tem recurso. Na Caatinga. Na Caatinga não tem. Não. É mais desafiador tudo, porque até mesmo para você abrir as trilhas, como é um ambiente que tem uma menor densidade populacional, ou seja, menor número de indivíduos por espécie, você precisa de muito território, de muitas armadilhas, de muitas câmeras instaladas no mato, de muitas pessoas para poder registrar. No meu caso, mamíferos, né? Uhum. Então, é disparadamente mais desafiador. Olha Mas só. assim, de longe. Pensava que era a Amazônia, sabia? A Amazônia, é claro que é, porque Acho que porque a Amazônia tem o clima, que já é um negócio... Qual o clima que é pior para você? Para mim, assim, imagina. É que você está acostumado lá com o seu, né? Eu trabalho, eu sou professor da Estadual do Ceará no campus de Quixadá. Quixadá é conhecido, né? No meio do sertão do Ceará, tem os monólitos. Então, é calor do sol, é calor que bate na pedra e vai na sua cara. É um calor, assim, bem complicado. Mas a Amazônia, ela tem os seus desafios. O maior deles a estrutura humana que todo mundo precisa para poder trabalhar, ela é muito menor. Então, você tem menos estradas, então é mais tempo de barco. Eu já fui trabalhar em locais que são 15 horas de barco para chegar. Caramba. Ou aviãozinho que vai pousar no lugar, se o avião não der problema. Né? Doideira, né? Já fiz muito isso, trabalhei 5 anos lá. É desafiador em vários aspectos e, sem dúvida, essa questão estrutural é a maior delas. Uhum. Mas em termos de campo, Entendi. me solta em 2 lugares, Amazônia ou Caatinga, eu vou voltar da Amazônia com muito mais registro do que a Caatinga. Saquei. Mas é muito difícil dizer qual que eu prefiro, tá? Ah, é? Você gosta dele? Sei. Nossa, demais. O Brasil é maravilhoso. O Brasil é maravilhoso, só que você olhar para uma Caatinga gigante, e ver que ela é linda, rica e maravilhosa, né? Você ir para a Serra da Capivara, por exemplo, que é um lugar que eu recomendo que todo mundo vá, você se encanta com aquilo de fato. Quando você passa a olhar para além da paisagem e começa a ver a riqueza que nós temos de flora e de fauna, chega até a ser estranho entender como tantas pessoas planejam tanto sair do Brasil, o que é louvável, tá? Não estou criticando, não saiam do Brasil, conheçam o mundo. Mas não se preocupam em conhecer o seu próprio território. Cara, o Pantanal é um negócio que você fica anestesiado a cada minuto. Assim. Você vai no Porto Jofre entre junho a novembro. Se você ficar 3 dias no Porto Jofre, que é um distrito de Poconé, no Pantanal Norte, e não ver uma onça pintada, me liga que eu pago sua viagem. É mesmo? Só aparece. É claro. É o lugar onde elas ficam ali. Na beira do rio. Sabe? E onde que você vai ver essa riqueza? Né? Ela está aqui, ela está no teu país. Eu estou falando de Pantanal. São Paulo, a gente está em São Paulo, tem 495 espécies de aves. Né? E é uma das maiores riquezas de aves do Brasil, em capital, em município. Entendi.
E ave gera uma grana violenta, a observação de ave. A gente está falando de bilhões de dólares no mundo. No Brasil, subestimado. Olha Que só, doideira. é. Gringo sai, principalmente europeu e norte-americano, mas sobretudo inglês faz muito isso, alemão faz muito isso, paga caro, mas é muito caro para vir para o Brasil, contratar um guia e observar a ave. É só isso que o cara quer. Observar, Fotografar, esse bicho eu não tenho, olha só, fotografei, vai para o clube dele. Todos nós temos clubes, né? Aham. Vai para aquele clube ali, né? Seja o virtual ou o real. Sei. Apresenta. E ele deixa uma nota no Brasil. Mas o brasileiro subestima. Caramba, cara, olha só. Entendeu? Imagina o Pantanal, então, quantos desses caras não tem? Fotografando bicho. Entende? Tudo. E você tem hoje um turismo relacionado à conservação no Pantanal, Pantanal Norte, Pantanal Sul, que ele é muito forte. Ele gera milhões por ano. E isso a gente não consegue replicar com perfeição em todos os lugares no Brasil, que fique Mas claro. isso tá o quê? Subexplorado, é isso? Muito. É muito. Está Daria subexplorado lá. Imagina no resto do Brasil. Entendi. Está subexplorado demais. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo. Daria para explorar isso legal. Economicamente, você fala, né? Daria para o ecoturismo ser uma das principais fontes econômicas do Brasil. E por que você acha que não vai? Histórico. Veja, a gente tem... Tem algum tipo de preconceito no meio, será ou não? Não, né? Não, eu não sei bem se é preconceito, é uma questão muito histórica mesmo, né? A gente teve um processo de colonização muito separado, muito distante dessa valorização de fauna, de flora, de paisagem. Os portos fecharam em 1610. Portugal fechou os portos para o mundo inteiro. Só abriu em 1810. Durante esses 200 anos de história, né, o resto da América do Sul, por exemplo, para não citar outros países, eles foram explorados por grandes naturalistas. Né? A fauna e a flora desses lugares foi investigada e varrida de uma forma assim, muito intensa. E o Brasil ficou ali 200 anos, enquanto a coisa estava fervendo, a Europa fervilhando o iluminismo e o Brasil preso. Bem nesses 200 anos a gente tava lacrado. Preso ainda num sinal de inquisição ainda que Portugal resolveu, sabe, estender. E a gente pegou essa herança. Então, é muito histórico esse processo. Quando abrem os portos em 1808 para a Inglaterra e 1810 para o resto do mundo, veio uma chuva de gente. Spix, Martius, Langsdorff, Agassiz, uma galera veio para cá, Debré, uma galera veio para cá e começou a fazer isso de forma muito intensa. Só que fica uma cultura do tipo, sabe, a gente tem um processo de atraso, de ainda não olhar. Ficou um gap aí, né? Ficou um gap gigante. Ficou um gap. Deu uma melhorada ali na época dos Vilas Boas, né? Marechal Rondon, Theodore Roosevelt veio para o Brasil e levou muito disso para fora. Mas, assim, o Brasil fora é visto, sim, como um país de potencial ecoturístico, mas o brasileiro ainda vê pouco. Entendi. Mas fora é muito mais respeitado isso. E o brasileiro acaba não fomentando isso para fora. Então, a gente precisa mudar, assim, Sacani, estruturalmente o turismo brasileiro, mas de um jeito muito forte, e o caminho é muito claro, sabe? Dá para a gente ter um outro cenário econômico a partir dele. Que legal, cara. Isso aí é interessante demais. Porque e tudo com, né? Porque é ecoturismo, né? O cara vai lá para quê? É para isso, né? Fotografar, ver.